Oi! No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como que eu tô estudando para concurso agora em 2025, para motivar vocês também, para ensinar também muitas pessoas que estão começando e não sabem muito bem exatamente como começar, como estudar, de que jeito procurar conteúdo, qual que é a melhor forma, de que jeito vou alcançar resultados mais rápidos. Foi uma dúvida que eu tive quando eu estava começando e que teria me ajudado muito se eu tivesse encontrado um vídeo assim de alguém explicando passo a passo para mim como é que faz, alguém que já passou pelo processo para poder me ensinar. Então, o objetivo desse vídeo é falar para vocês como que eu tô me organizando para estudar, que métodos de estudo que eu tô usando, o que eu vi que funciona, o que eu vi que não funciona e ensinar para vocês tudo que eu tô fazendo direitinho para você se inspirar e te motivar a começar a estudar. Gente, agora são 12h28, eu acabei de chegar da academia, almocei e agora eu vou me organizar para começar a estudar. Então eu vou tomar um banho, trocar de roupa e aí a gente vai começar. 3h43, terminei de lavar o cabelo, agora a gente vai começar a estudar. Então já vou separar aqui o aplicativo que eu uso para contar meu tempo de estudo, que é esse aqui, chama IOPanta. E ele é um aplicativo bem dinâmico, onde você consegue contar o seu tempo de estudo. Ele funciona na internet, mas ele também funciona se você usar offline. E aí, quando você se conecta de novo, ele vem e conta seu tempo de estudo. Eu sempre começo os meus estudos pela organização. Então, eu gosto de usar um caderninho. Esse aqui é um bullet journal. Tem gente que gosta de usar agenda, tem gente que gosta de usar planner, mas eu gosto de usar esse caderninho aqui porque ele é assim, em branco. Então eu consigo colocar as coisas do jeito que eu quiser. Eu não fico engessada num modelo específico. A desvantagem é que você precisa preencher ele, né? Então se você não tiver muita paciência, você com certeza não se adapta a esse tipo de método. Às vezes eu também não tenho muita paciência para fazer. Mas o que eu tenho feito é um modelinho bem básico que eu vou mostrar pra vocês agora. Às vezes eu faço capa do mês, às vezes eu não faço. Esse mês aqui de setembro eu não fiz. Então eu coloquei aqui um calendário onde eu vou preenchendo com alguns compromissos que eu tiver marcados, que provavelmente se eu não anotar eu vou esquecer. Aqui é o meu controle de hábitos. Todos os hábitos que eu considero importantes e que eu quero manter, eu gosto de deixar registrado porque é uma forma de me motivar a cumpri-los. Então, aqui em cima, eu coloco a minha frequência na academia, os treinos que eu fiz para poder acompanhar meus resultados. Aqui, consumo de água, leitura, se eu tô preenchendo esse journaling, se eu tô praticando gratidão, se a minha alimentação está saudável e os dias que eu estudo. Eu vou preenchendo tudo aqui. Tem dias que eu esqueço de preencher, e aí eu tenho que voltar e ver o dia que eu cumpri o hábito para poder preencher. Mas o correto e o ideal é você preencher todos os dias. Aqui é uma to-do list. Aqui eu tô preenchendo porque eu gosto de colocar as coisas que eu tenho pra estudar pra deixar bem organizado. Então, eu peguei do meu cronograma, que eu vou mostrar pra vocês como que é. E aí eu já coloco tudo que tá no meu cronograma pra eu estudar durante todo o mês. Aí eu coloco o conteúdo e a disciplina. Depois que eu estudo o conteúdo, eu venho aqui a lápis e eu preencho o que eu fiz. Vou mostrar pra vocês no mês de agosto. Como é que tá? Olha, eu coloco aqui se eu vi teoria, quantas questões eu fiz, se eu fiz revisão, esse tipo de coisa. Então, aqui no mês de setembro, eu vou fazer a mesma coisa. E aí, tem a organização da semana. Eu faço nesse modelinho aqui que vocês podem copiar, que é um modelinho bem básico. E aí, eu vou preenchendo com os meus compromissos da semana. Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês aqui como eu tô organizando meu estudo. Atualmente, eu tenho estudado para concurso por essa plataforma aqui, porque eu gosto dela, eu acho que ela é bem completa. E ela sempre tem os cursos prontos para as disciplinas que eu quero estudar, para os concursos que eu vou fazer. Nessa aba aqui do canto é onde fica a organização. Então, aqui eu posso procurar concursos que eu queira estudar. Aqui tem os meus concursos, que são os concursos que eu deixo salvo aqui para estudar. Então, aqui tem concursos que eu já fiz, né? Concursos que eu tô estudando. Aqui tem meu download, são as coisas que eu baixo, né? Aí tem aqui o meu cronograma. Aqui é onde a magia acontece. Tem gente que não gosta de usar cronograma, mas eu acho muito importante pra mim, porque o cronograma, ele vai me dar as disciplinas que eu preciso estudar. E eu acho isso muito importante também porque ele traz aqui como que tá a minha evolução, quanto que eu já estudei. Então, pra mim, é muito importante. Só que
Se vocês repararem, o meu cronograma, ele não é feito, ele não é engessado, entende? Ó, como vocês podem ver, eu já tô com conteúdo atrasado no dia 1º, ainda não estudei esse mês, só fiz os de agosto. Então, quando eu vim aqui, todos esses meus estudos aqui são de PDF. Então, eu vou abrir aqui pra vocês o concurso que eu tô estudando, que é esse aqui do Ministério do Meio Ambiente. O meu cronograma, ele é de PDF. Por quê? Porque eu não aprendo muito bem estudando com videoaula. E eu gosto muito do PDF porque pra mim é muito mais rápido. Eu não gosto de estudar com alguém falando, com alguém me ensinando. Eu me dou muito melhor vendo o PDF. Então, quando o mês começa, eu venho aqui e eu pego do cronograma todos os conteúdos que vão cair no mês de cada disciplina. E aí eu faço aquela to-do list que eu mostrei pra vocês agorinha há pouco no meu bullet journal, porque assim fica organizado. E outra coisa pra mim que funciona no cronograma é que eu não sigo essas coisas aqui, tipo assim, eu tenho que estudar segunda-feira esse conteúdo aqui, hoje eu tenho que estudar isso aqui. Não, se eu quiser... Hoje é dia 12, gente. Eu vou voltar aqui pro dia 1 e eu vou estudar tranquilamente. E vocês podem ter certeza que aqui no dia 30 eu já vou ter finalizado todo o conteúdo. Porque eu não fico presa nessa coisa de que eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Não, se eu não tiver afim naquele dia, se eu estiver sentindo que eu não vou render, então eu não faço. Eu jamais recomendo pra vocês que vocês forcem a estudar quando vocês não estão com vontade. E quando eu falo assim, não estão com vontade, é diferente de você não estar motivado, tá? Assim, gente, quando eu falo que de dias que eu não estou afim de estudar, eu falo tipo assim, tem dia que você tá muito motivado, que você tá muito no gás. Tem dia que você tá pela disciplina, você não quer estudar, mas você tem que estudar do mesmo jeito. Mas tem dias que você sabe que não vai render. Tem dia, gente, que nem a disciplina me carrega. Às vezes eu tô sobrecarregada mentalmente, fisicamente, às vezes eu tô com muitos pensamentos na minha cabeça, às vezes eu tô cansada fisicamente, entende? E nesses dias é muito difícil, por mais que você vá pela disciplina, você pensa, não, eu preciso porque eu tenho que estudar todo dia, porque eu preciso manter o hábito. Isso é muito importante, é importante de verdade mesmo que você tenha disciplina e que você saiba fazer as coisas mesmo que você não queira fazer. Mas é diferente de quando você está esgotado mentalmente, fisicamente, e você sabe que você não vai render. É diferente, repare que é diferente de você não estudar porque você não quer, é estudar, não estudar porque você não está em condições mentais ou físicas mesmo de fazer isso, e isso é natural. Tem dias que esse tipo de coisa vai acontecer. Então, é por isso que eu falo pra vocês que eu não fico presa num cronograma engessado, entende? Tem dia que realmente eu não vou conseguir estudar porque eu tô cansada pra caramba. Tem dia que eu não vou conseguir estudar porque aconteceu algum imprevisto, eu tive que ir em algum lugar, aconteceu alguma coisa e eu não consegui estudar naquele dia. Então, ao invés de eu ficar me sentindo culpada e me cobrando e estudando, fazendo estudo que não vai render, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer desse jeito que eu tô fazendo, que eu tô mostrando pra vocês. Eu anoto os conteúdos numa to-do list e eu vou fazendo no meu tempo, eu vou estudando no meu tempo. Tem dia, gente, que eu chegar a estudar 10 horas. E aí eu vejo conteúdo de uma semana inteira, 2 semanas inteiras. Tem dia que eu não consigo estudar 30 minutos, eu não vejo nem o conteúdo do dia. Mas o importante é que o progresso está sendo feito, ele está acontecendo, porém, ele está acontecendo da forma que é melhor para mim. Por isso que é importante que você teste métodos de estudo diferentes e que você aprenda o jeito que você aprende. Você tem que descobrir como é que você aprende e você só vai descobrir isso testando métodos diferentes até você achar o que é melhor para você. Então, aqui nesse vídeo, o que eu trago para vocês é o modo que eu faço. E aí, se você não tem um modo, ou se o modo que você não tá fazendo não tá dando certo, você testa o meu também. Testou, funcionou, alguma coisa funcionou, pegue pra si. Alguma coisa não funcionou, descarta e vai procurar. E é assim que a gente vai evoluindo o tempo todo, gente, porque o método de estudo, ele não é universal. Cada pessoa aprende de uma forma diferente. E é muito importante que você tenha noção disso, para que você tenha muito progresso lá na frente. Outra coisa que eu faço quando eu vou começar a estudar é já abrir aqui esse gerenciador de estudos. Bom, gente, aqui é assim. Aqui fica o ciclo de estudo, então tem as horas que eu estudo por semana. Então, cada semana é um ciclo. E aí, aqui ficam as disciplinas que você vai estudar. Então, você pode criar o seu próprio ciclo de estudo. Aí, você vai preencher com as matérias que tem no seu concurso ou no seu vestibular. Não sei pra que você vai usar, né? E aí você vai preenchendo, e aí ele vai contando aqui, ó, quanto tempo de cada disciplina e a meta da semana. Então, toda vez que você clica aqui em estudar, ele começa a contar, entende? E aí eu gosto demais, gente, ficar vendo quanto tempo que eu dedico a cada disciplina, porque depois tem isso aqui, ó, estatísticas.
aqui nas estatísticas é onde fica a mágica. Você tem o total de horas estudadas, a data e aí vai aparecendo aqui. Então eu vou customizar aqui o tempo para mostrar para vocês direitinho. Ó, vou colocar aqui estatísticas do mês de agosto inteiro, pra gente ver como é que foi, ó. 10 horas de estudo, 10 horas e 34 minutos. Tem aqui quanto que eu estudei de cada disciplina, né? A disciplina que eu mais estudei, a disciplina que eu menos estudei. Aqui tem o total de questões. Isso aqui que eu gosto muito de saber se eu tô fazendo muita questão. Pra concurso aqui é muito importante, gente. No mês eu fiz 521 questões. 71% eu acertei, 29% eu errei. O meu método de estudo principal, como eu falei pra vocês, é PDF, questões de revisão e questão. E aí aqui tem o estudo por disciplina, ó, como é que tá meu acerto, como é que tá meu erro, como é que tá meu tempo de estudo. Isso aqui pra mim é muito importante pra saber como é que tá meu estudo. E uma outra ferramenta que eu uso, que eu falei pra vocês, é esse aplicativo aqui, ele chama IO Panta. O IO Panta, eu vou fechar aqui que eu acho que ele pensa que ele tá sem internet. Ele é um aplicativo simples que ele cronometra tempo de estudo. Então, quando eu clico aqui para começar a estudar, ó, tem as disciplinas que eu já coloquei. Aqui tem algumas disciplinas da faculdade, que é de quando eu estava estudando na faculdade ainda. Mas, atualmente, o que eu faço? Quando eu vou começar a estudar, que eu vou me planejar, eu deixo aqui planejamento. Aí, depois, eu estudo concurso geral, porque eu não vou fazer matéria para cada concurso, né, gente? Eu coloco aqui leitura concentrada, quando eu estou fazendo leitura de estudo mesmo. E aí, revisão. Atualmente, eu só uso esses 4. Então, quando você clica aqui para começar olha aí como é que ele aparece. Ele já fica assim, e aí você vai contando o seu tempo de estudo. E ele também tem a opção de você ver como é que tá as outras pessoas que também estão estudando. E aí tem aqui os aplicativos permitidos, você pode permitir aplicativos também. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é aqui no YouTube eu procurar Study With Me para poder estudar. Então, eu sempre venho aqui e escolho algum vídeo que seja nesse sentido de Study With Me para poder colocar para ficar ali de fundo enquanto eu estou estudando, porque aí nesse Study With Me geralmente tem um método Pomodoro, né? E aí ali eu tenho a sensação de estar estudando acompanhada por outra pessoa. E também tem o timer, então na hora de pausar, eu já vou saber a hora certinha para pausar. E aí, se eu não quiser pausar, eu também toco o barco e continuo estudando. Mas eu gosto muito de usar esse método para quando são dias que eu não estou muito focada. E aí eu pego um Study With Me com pausas para poder manter o foco e também fazer as pausas na hora correta. Gente, esse aqui é o meu caderno onde faço as minhas revisões. Então, eu acho muito mais prático fazer aqui. Então, eu peguei um caderno que é da faculdade mesmo. E aí, aqui, eu vou colocando coisas que costumam cair em prova. E aqueles que os professores falam que caem muito em prova. E também coloco post-its de coisas que eu tô esquecendo do conteúdo que eu preciso revisar. Então, eu vou deixando tudo aqui. Aí, agora, por exemplo, eu tô aqui estudando, né? E tem esses termos aqui que eles são semelhantes e que eles causam muita dúvida. O professor falou aqui que é uma dúvida muito grande que cai muito em prova. Então aqui, nas minhas anotações, eu já deixei a diferença entre os termos e qual é a diferença entre eles. Só que aqui no caderninho, no meu caderno de post-it, eu vou deixar de uma forma bem resumida. Então eu já peguei aqui um bloquinho de post-it. E eu vou fazer a diferença entre esses dois conceitos de uma forma bem sucinta mesmo, só para eu poder fazer as minhas revisões com mais prática depois. Olha aqui, gente, ficou assim. Eu resumi os tópicos em 3 linhas, que eram os termos que eu tava precisando. E aí, esse caderninho, depois eu posso mostrar pra vocês ele com mais detalhes, mas eu não separo por matéria nem nada do tipo, porque eu quero que seja uma coisa básica. Então, toda vez que eu quiser revisar os conteúdos, eu venho aqui, pelo menos uma vez por semana,
e eu vou olhar todos os post-its. Só que, como a cada concurso os conteúdos vão mudando, né, e eu não tiro os post-its, porque pode ser que algum outro concurso caia os conteúdos que estão aqui, eu pego só o que é relevante. Então, se eu vejo aqui que é uma coisa que não vai cair no concurso que eu tô estudando, eu ignoro e passo para o próximo post-it. Então, eu vou só separando. Aí, eu vou pegando post-its de cores diferentes e vou aproveitando o máximo possível os espaços, para poder aproveitar bastante o espaço no caderno. Gente, eu fiz uma pausa aqui no meu estudo para mostrar para vocês como é que vai funcionando o meu estudo. Eu vou lendo aqui o PDF, né? E como eu falei para vocês, eu gosto de fazer uma leitura ativa. Então, eu não fico só lendo o conteúdo, lendo e não absorvendo nada. Então, enquanto eu vou fazendo a leitura, eu vou vindo aqui no meu caderno e aí eu vou anotando. Se vocês perceberem, eu vou anotando sempre o tópico do assunto que eu estou estudando e aí eu venho colocando aquilo que é mais relevante, aqueles tópicos que eu vejo que são importantes. Às vezes, aqui no meio do PDF, o professor coloca que é alguma coisa que cai muito em prova, então eu já venho aqui e vou anotando e aí eu vou separando tudo direitinho. E aí, a questão principal, além de eu fazer a leitura ativa e de eu fazer as minhas anotações aqui, no final desse PDF, ele vai me trazer algumas questões. E aí, eu sempre finalizo o estudo fazendo as questões do PDF. Então, são 50, são 100, são 80, eu faço todas elas. E depois eu corrijo para ver como é que tá o meu andamento. Se eu absorvi bem o conteúdo, enfim. E aqui no cantinho tem uma coisa muito interessante que é o tutor 24 horas. E eu uso isso aqui demais. Quando não tinha tutor 24 horas e eu ficava com dúvida, eu pedia para o professor me explicar. Então, eu ia e mandava a dúvida pro professor, falava qual era a página que eu tinha ficado com dúvida e qual era a minha pergunta. Aí, agora tem esse tutor. Aí, eu venho aqui, por exemplo, teve um tópico que eu não entendi, que era a intermediação de interesse. Eu não consegui entender pelo que estava no PDF. Então, esse tutor 24 horas é uma IA que vem aqui e me dá uma explicação. Entende? Aí, por dia, eu tenho direito a 50 interações com o tutor 24 horas. E mesmo assim, se o tutor 24 horas não conseguir tirar minha dúvida, aí eu vou atrás do professor para ele conseguir me explicar melhor. E essa é a forma como eu organizo a minha rotina e tenho o meu método de estudo que é eficaz para mim. Se você curtiu, se inscreve aqui no canal para acompanhar os meus próximos vlogs e lives de estudo junto comigo, onde eu trago mais dicas sobre estudo, mais técnicas e muito mais motivação para você que está aí do outro lado, às vezes está desanimado, encontrar uma companhia para poder estudar também. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.